Muito bem, pessoal, vamos agora à nossa resolução sobre área e volume de um prisma. Nessa primeira parte, nós estamos trabalhando mais com cubos e paralelepípedos, que são categorias de prismas notáveis, né? São muito explorados em vestibulares e, enfim, quando se trata de cálculo de área e volume de prisma, sempre se chama a atenção aí para esses sólidos geométricos, né? E essa questão número 2, ela diz o seguinte: determine a área e o volume de um cubo de aresta 2 raiz de 2 centímetros. Bom, como calcular área e volume de um cubo sabendo que a aresta mede 2 raiz de 2? Bom, vamos começar pela área, né? Vamos colocar aqui o nosso cubo, né? Nosso personagem dessa aula, tá? E aí ele diz que o cubo ele tem aí uma aresta de 2 raiz de 2. Significa dizer que todas as 12 arestas, né, que ele tem 12 arestas, elas medem necessariamente 2 raiz de 2, né? Então temos aqui o comprimento, a largura e a altura são todas iguais, né? Porque isso é o que caracteriza o cubo, ok? E aí se você for aplicar a fórmula da área de um cubo é 6 vezes lado ao quadrado, né? Colocar aqui L ao quadrado, né? Dependendo aí do livro ou da pesquisa que você for fazer na internet, a letra pode mudar, mas basicamente a maioria utiliza L mesmo, né? Então, ó, área é igual a 6 vezes L ao quadrado, onde esse L é justamente o valor da aresta. Esse nome aresta, né, pode ser que alguém não saiba, mas ele equivale a esse segmento de reta aqui, certo? Que a gente notabiliza com esse nome de aresta, tá? Quando ele falar de aresta, ele está falando a medida desse segmento de reta, certo? E aí, como é informado que a aresta mede 2 raiz de 2, eu vou substituir L por 2 raiz de 2, né? 2 raiz de 2 ao quadrado. Veja que aqui eu não calculei nada. Eu simplesmente coloquei no lugar de L o valor de 2 raiz de 2, certo? Aqui eu não comecei a resolver nada, eu só substituí, né? Porque L é justamente o valor da aresta, informado no enunciado. Bom, e aí? Como é que eu calculo depois disso? A área é igual a... Primeiro resolvo a potência, ok? Vou resolver essa operação aqui, certo? 2 vezes raiz de 2, que 2 raiz de 2 é uma multiplicação entre o 2 e a raiz de 2, tá? E eu vou resolver essa operação aqui elevada ao quadrado. Então, por enquanto, não mexe com esse 6, tá? Repete ele aqui, ó, 6 vezes. E aí, como é que é 2 raiz de 2 ao quadrado? Você tem que lembrar uma coisa. 2 raiz de 2 ao quadrado nada mais é do que 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Concorda? Porque não é esse o princípio da potência, né? Você tem que multiplicar a base, que no caso aqui é 2 raiz de 2, quantas vezes o expoente mandar. Como o expoente aqui é 2, você multiplica 2 raiz de 2 por ele mesmo, certo? E aí é que está. Como é que eu faço 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2? Você pode naturalmente multiplicar assim ou pode usar esse truquezinho aqui, ó. Primeiro, calcula, né? Vou até colocar aqui uma cor diferente, né? Primeiro, você vai calcular esse primeiro valor aqui ao quadrado, né? Ó, 2 elevado ao quadrado. Esquece a raiz por enquanto, tá? 2 elevado ao quadrado dá 4, porque é 2 vezes 2. Vezes, agora, ó, presta atenção. Você vai agora elevar ao quadrado essa raiz. Ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu posso cancelar a raiz com expoente. Toda vez que você tiver a raiz de um número elevado ao quadrado, cancele a raiz com expoente. E aí, o que sobrar você coloca aqui. No caso é 2, certo? Exemplo, ó, raiz de 2 ao quadrado. Como é raiz quadrada e o expoente é 2, dá 2. Ah, sei lá, raiz quadrada de 1837 ao quadrado. Cancelou, a resposta vai ser sempre o número que está aqui dentro, ó, 1837, certo? Então não tem diferença com relação a isso não, tá bom? Bom, dito isso, né? Dito essa parte, você vai agora efetivamente multiplicar o que apareceu aí, né? O que sobrou, né? Nessa situação. Então, ó, a área, portanto, vai ser 6 vezes 4, 24. 24, que for o resultado de 6 vezes 4 vezes 2,
né, vai dar 48. Como a unidade de medida é centímetro, e aqui se trata de um problema envolvendo área, então vai ser centímetro quadrado, certo? Então você acha aí o valor da área desse cubo. Então um cubo de aresta 2 raiz de 2 tem 48 centímetros quadrados, ok? Então tem que relembrar essas regrinhas de potência, tá? Professor, e se fosse só 6 vezes raiz de 2 ao quadrado? Bom, aí se repetia o 6, cancelava a raiz e multiplicava pelo 2 tranquilamente, tá? Então quando vinha um número dentro da raiz e outro que está fora da raiz, você adota esse procedimento, ok? Daqui para frente, sempre que aparecer algo semelhante, vamos nos referir dessa forma, tá? A esse cálculo. Bom, então encontramos parte do problema, né? Porque ele queria que determinasse a área, mas ele também queria que determinasse o volume, né? Então como é que a gente calcula o volume? Então lá vem bronca de novo, ó. Volume de um cubo é L ao cubo. O L continua sendo o valor da aresta, né? Quanto mede cada um desses 12 segmentos de reta aqui, tá? Então, ó, V vai ser igual a 2 raiz de 2 ao cubo. E aí eu vou chamar a atenção para você para um detalhe, tá? 2 raiz de 2 ao cubo não é a mesma coisa que a gente fez com a área lá não, tá? Porque veja, agora você tem uma raiz quadrada, ou seja, uma raiz de índice 2 e um expoente 3. Você só pode cancelar se o índice da raiz for igual ao expoente. Tipo, se fosse raiz cúbica ao cubo, raiz quarta elevado a 4, raiz quinta elevado a 5. Veja que só cancela se o índice da raiz for igual ao expoente. Como aqui não é, você vai ter que adotar outra estratégia, então muito cuidado. Ó, 2 raiz de 2 ao cubo é preferível, né, que você adote isso daqui, ó. 2 raiz de 2, né, que é o número aqui que você vai elevar ao cubo, você vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes, né, ó. 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Perceba que eu tomei o cuidado aqui, né, ó, de não só escrever só 2 raiz de 2. Entre o 2 e a raiz, eu estou colocando no pontinho para te lembrar que há uma multiplicação aqui, viu? E ela existe. Então veja, qual é a regrinha aí, tá? Sem a gente ficar muito preso à regrinha aqui, ó, rapidamente. Número que está fora da raiz multiplica com o número que está fora da raiz. Número que está dentro da raiz multiplica com o número que está dentro da raiz, certo? Então, ó, vamos lá, os que estão fora primeiro, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Coloca o 8 aqui, certo? E agora vem as raízes, né? Então vou até colocar outra coloração aqui diferente para você perceber isso melhor. Ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, né? Você pode ter duas estratégias, né? Ó, você pode colocar raiz de 2 vezes raiz de 2 igual a 2, coloca o 2 aqui, né? Porque veja, a gente não viu no problema anterior que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a 2, né? Porque veja, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado. E a raiz de 2 ao quadrado é 2, né? Então eu posso substituir essa primeira raiz de 2 com essa segunda raiz de 2 simplesmente por 2, ok? Vezes, opa, mas sobrou uma raiz de 2 aqui, ó, né? Sobrou uma raiz de 2. Então você simplesmente repete, ok? Essas duas raízes aqui deu 2 por conta dessa regrinha aqui, ó, tá? Você também poderia pensar ela dessa forma. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então por isso que você chama isso aqui de 2. Certo? E 2, se for resultado vezes raiz de 2 de novo, dá 2 raiz de 2. Porque não posso multiplicar o número que está fora com o número que está dentro da raiz. Certo? Então vai ficar assim. 8 vezes 2 vezes raiz de 2. Então, ó, o número que está fora eu multiplico com o número que está fora. 8 vezes 2, 16. E a raiz de 2 que está aqui sozinha você repete. Ok? Como é centímetro a unidade
né, de medida, então vai ficar centímetro cúbico, que quando é volume, eleva a unidade de medida ao cubo. Quando é área, eleva-se ao quadrado, ok?